falando aqui como antropóloga, como pesquisadora, e aí compete a mim revelar as dimensões desse fenômeno. Não compete a mim dar respostas, né, políticas e tal. Eu acho que isso em termos. Quer dizer, muitos de nós temos uma posição, né, social de pesquisador, mas temos também implicações, quer dizer, essa posição, e eu acho que o exemplo do feminismo, acho que é um bom exemplo, mas não exclusivo, né, onde você tem uma dupla ou tripla militância. Agora, de fato, esses papéis sociais múltiplos, né, eles são às vezes difíceis de você gerenciar, assim, surgem muitos dilemas. Então, no caso da saúde coletiva, eu trabalho com pesquisa sobre família, com pesquisa avaliando programas e políticas dirigidos à família, e por vezes eu estou desenvolvendo cursos, né, de especialização para gestores profissionais que atuam com a família, certo? Eu não levo um outro discurso para esses cursos, nem eu, nem meus colegas, né? O discurso que leva para essa formação é aquele produzido a partir da pesquisa. Entretanto, tem uma série de limites, né? A crítica mais ácida, né, ao caráter tutelar das políticas dirigidas à família, de fato elas têm esse caráter autoritário e tutelar, a gente pode levar ela para esse contexto, mas o efeito disso é muito rarefeito, né? O que é mais potente? Então a questão não é se somos mais ou menos implicados, ou se estamos realizando mais ou menos antropologia prática. A questão talvez seja da efetividade desse outro lado mais prático. Ou seja, eu posso apresentar, eu e qualquer mortal, qualquer um de nós, apresentar em diferentes contextos de modo crítico como a gente vê essas relações entre o Estado e a família, entre os agentes de saúde e a família, isso em vários cenários. Mas o peso disso, do ponto de vista da transformação desse modelo autoritário, pererê e parará, é relativo, quer dizer, tem várias outras forças interferindo. Então, acho que é importante pensar sobre isso. Com relação à etnografia, eu gostei muito do comentário do Gustavo, porque há muito tempo eu queria que alguém dissesse isso. Eu já pensava, talvez já tenha, eu já disse isso para meus alunos, mas talvez tenha sido tímido em dizer com todas as letras. Afinal, fazemos, nos dias de hoje, não sei no passado, nos dias de hoje, com a realidade acadêmica que temos, alguém faz etnografia a não ser no seu doutorado? Porque, assim, aliás, faz. Nas férias, ele resolve, quer dizer, ou num ano sabático, ou não sei o que, vou tirar o ano sabático. Agora, as alternativas que se apresentam enquanto pesquisador, e aí eu não estou dando receita de bolo, mas eu acho que tem, pessoalmente, essa coisa tem sido um pouco, fixar-se em um território, né? Então, eu tenho trabalhado com família, eu passei 4 anos no mesmo bairro, certo? Agora eu estou em outro bairro de Salvador, que é a Liberdade, já há 3 anos. Não significa que eu fique 3 anos lá, não tenho nem tempo mesmo, real, concreto. Quer dizer, quantos turnos da semana, né, temos disponível para fazer trabalho de campo? Essa é uma pergunta, certo? Agora, nossos alunos, né, assim como nós fizemos etnografia lá no doutorado e eventualmente depois dele, nossos alunos que estão no doutorado, que têm 4 anos, e que se propõem a fazer etnografia, bom, vão ter que assumir o ônus e o bônus disso, né? Ou então desistir de fazer. E a questão de ensinar ou não ensinar, aprender ou não aprender, claro, há um processo de aprendizagem que é experiencial, mas há a necessária exposição a todo o conhecimento que já foi construído. Então, como é que você vai realizar uma etnografia sem nunca ter conhecido, né, tudo que já foi produzido de etnografias em diferentes contextos? Tem gente que já pula direto para a discussão pós-moderna da reflexividade. Não dá para ir para esse debate da reflexividade sem ter passado por Malinópolis e por... né? Então, eu acho que tem... Agora, realmente, há esse fast food, há um pouco a tendência, né, a pegar no armário, né? Tipo assim, pô, eu estou precisando de um kit etnografia aí, vamos ver como é que usa. Obrigada. Agora vou passar para
começar então pela resposta do professor Maué sobre a questão da AIDS. Recentemente a gente terminou uma pesquisa sobre a resposta religiosa à epidemia da AIDS no Brasil, um grupo que envolve pesquisadores em Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. E aqui em Pernambuco a gente viu como essa resposta ela é diferenciada em relação justamente aos afro-brasileiros, Então tem uma aceitação da prevenção, então que o Estado bate a porta do terreiro e o terreiro incorpora práticas sobre prevenção de forma geral, mas no que se refere à assistência ao soro positivo, tem um gap aí, porque justamente essa perspectiva de que é um vírus que circula no sangue, e essa ideia de sangue e axé, e um axé poluído ele não pode ser passado adiante, interfere no cuidado às pessoas que se dizem dentro do terreiro que são soropositivas, E é bem interessante como entre católicos e protestantes acontece o inverso, É mais fácil acolher o soro positivo do que incorporar a prevenção. Então é bem interessante. E uma das coisas que, pelo menos uma das expectativas do Ministério da Saúde, que também apoia o projeto, é que a gente faça um estudo comparativo justamente com Moçambique, porque tem várias ações do governo brasileiro lá e eles querem um pouco ver em que medida essas coisas acontecem lá também. Então, tem várias questões colocadas em relação a justamente esse trabalho do antropólogo aplicado ou na prática, enfim, o nome que a gente queira dar, e quero só reiterar a fala de Scott. Então, na verdade, foi procurado os psicólogos e assistentes sociais, aqueles que são encarregados de atuar, muitas vezes embasado, eu quero falar que é justamente isso, muitas vezes embasado em teorias antropológicas, mas em geral não se percebe o antropólogo como encarregado de fazer intervenção. A ideia era que não se queria um diagnóstico, não se queria uma intervenção prática, E a gente é chamado a isso a todo momento. E o nosso desafio é justamente esse, talvez o lugar de híbrido de psicólogo, uma reflexão justamente sobre essas questões éticas. A gente é o tempo todo chamado a normatizar, mas como fazer diferente? Como a partir desse cabedal de conhecimento, justamente sobre a diversidade, sobre modos de se subjetivar diferenciadamente e também sobre, autonomia da pessoa, como incorporar isso no trabalho. Como ser chamado para normatizar, é isso que eles querem da gente. Eu lembro muito da fala do presidente da refinaria, dos relatos que ele faz em relação ao prefeito de casa, que diz, olha, como é que a gente segura esses homens? A gente capa, o que é que a gente faz? E, na verdade, a gente está sendo chamado para criar estratégias de lazer para esses homens, de ocupação desses homens enquanto eles não estão lá. E de alguma forma, enquanto eles não estão trabalhando, porque aí eles vão molestar as meninas, enfim. E a gente tem uma outra perspectiva, que não é simplesmente oferecer a norma, mas é de fazer a comunidade refletir justamente a partir das narrativas da própria comunidade. Então tem pesquisas em andamento. A gente tem a pesquisa do Scott, mas também tem uma pesquisa que envolve Marion, Carla, enfim, sobre gravidez na adolescência, vendo como é que essas meninas, a partir de suas redes de convívio, então não é só a fala da menina, mas a fala do agente de saúde, a fala da mãe, a fala da professora, Então vendo a partir dessa ideia de rede, como é que é essa experiência da gravidez, E a partir justamente daí que a gente vai estar podendo construir narrativas sobre essas experiências, E oferecer isso para as meninas de modo que elas possam se ver nesses lugares e fazer opções, Então a gente vai atuar de uma forma talvez não esperada por eles, mas é a forma que a gente percebe como eticamente responsável, Como eticamente o que é que a gente pode estar dando em resposta ao que está sendo colocado. E em psicologia a gente diz que tem uma diferença entre queixa e demanda. A queixa que a gente é chamado, que diz, olha, o problema é esse, mas cabe a mim interpretar, enquanto técnico, esse conjunto de professores que estão envolvidos, dizer, não, mas a resposta não precisa ser essa que você. E por isso também eu entendo
eu tenho muita dificuldade ainda com essa ideia de simetria, e seja na antropologia, seja em qualquer ciência, porque eu acho que o tipo de construção, de argumentação, né, não é o mesmo das pessoas que estão lá, né? Então, eu não sei se a gente pode chegar numa simetria. Eu acho que a gente pode partir do ideal, né? E é isso um pouco que a gente tem tentado perseguir. E aí eu acho que, de fato, a gente não vai estar fazendo etnografia, né? A gente tem várias aproximações etnográficas, talvez, né? E a ideia é que a gente vai ter a construção de um cabedal de dados, porque eu não pude mostrar, mas a gente tem estratégia para estar o tempo todo levantando dado, construindo dado, na verdade, né? Com, sei lá, umas 200 pessoas que estão envolvidas no projeto, né? Como vai dar conta disso, eu não sei, né? Mas a ideia é que a gente dê conta disso também, porque uma das expectativas é que a gente construa protocolos, né? O Ministério da Saúde quer protocolos da gente, porque tem vários atores querendo. Mas, justamente para chegar nisso, eu acho que a gente precisa estar respaldando a partir né, de pequenos ensaios ou grandes ensaios, ou seja, a gente está levantando uma porção de dados e espero que a gente possa trabalhar sobre eles, talvez numa perspectiva etnográfica, enfim. Né? E aí, para terminar sobre o conceito de saúde, né? Eu acho que é um entrave na antropologia da saúde, né? A gente está sempre fazendo antropologia da doença, né? Quase sempre, né? Quando a gente não está fazendo antropologia da doença, a gente está fazendo antropologia do corpo, né? Porque a gente está vendo as pessoas saudáveis, enfim, supostamente saudáveis, e acho que a gente precisa estar fazendo a reflexão sobre saúde, mas não sei se é no campo da antropologia, talvez na filosofia, né? Eu tenho recorrido muito a Canguilhem para estar fazendo essa reflexão sobre saúde e trazendo ela para o campo da antropologia para a gente poder um pouco estar alimentando esse debate, né? Mas é um desafio, eu acho que é uma espécie de desafio de quem trabalha nesse campo. Eu prefiro fazer antropologia do corpo do que fazer antropologia da saúde, quando na verdade você está fazendo antropologia da doença. Em geral, eu peço aos meus orientandos assim, eu evito ter orientando que quer trabalhar sobre doença. Eu não gosto muito, eu sou filho de Xangô, né? Xangô não gosta de doença. Então é isso. As perguntas foram, parecem assim, muito interessantes e realmente pedem para uma reflexão maior que a gente talvez não faça em 5 minutos. A questão primeiro da Sheila, sobre a questão ética. Falar com o Estado. Olha, acho que a gente tem que fazer uma certa relativização no sentido de que lugar é possível. Você tem que falar de algum lugar. Falar de lugar nenhum não existe. Então, a questão me parece o seguinte: quando eu penso na questão, por exemplo, se nós pensarmos assim, Foucaultianamente, qualquer regulação, qualquer proposta, qualquer intervenção é uma forma de regulação. Então a gente não tem saída, a gente está intervindo e está regulando, seja numa fala política, seja num projeto de intervenção. Né? Digamos assim, eu não faço projetos de intervenção, mas eu tenho uma fala política. Então, é uma forma. Mas é uma forma que eu acho que a Aline colocou bem, relativizada entre outras tantas. Qual é meu lugar que eu posso dizer? Não, eu posso, ao mesmo tempo, me considerar de acordo com a ética antropológica e ao mesmo tempo de acordo com a ética cidadã. É um pouco isso. Quando eu consigo essa confluência, tem vezes você fala, olha, isso está acontecendo assim, eu falo como cidadã. Mas quando eu falo uma fala política mais, é o seguinte, você tem, se você pensar, tipo assim, como é que as categorias constroem éticas diferentes, uma categoria da família, ela como integrado, sem que você olhe
a sua diversidade interna dos membros individuais dessa família, ela vira a célula máter da sociedade e ela tem um lugar, portanto, me parece, enquanto essa figura, tal como está no Código Penal, no Código Civil, que estava, agora menos está no Código Civil, já os arranjos familiares, a Constituição, a ideia de família já está modificando, mas enquanto ela aparece, ela instrui uma moralidade para todos, ou seja, ela é compulsória. Então, quando eu vou pensar, por que eu estou falando em termos de perspectivas que podem ser, eu posso abortar ou não abortar, eu posso usar métodos concepcionais ou não usar métodos concepcionais, eu posso ter filhos ou não ter filhos, eu estou pensando numa ética, do meu ponto de vista, que admite alguma coisa que o colega falou, que é a questão da autonomia, a liberdade. Isso está escrito na modernidade do meu tempo e eu não consigo sair disso. Ou seja, eu acredito na liberdade, na autonomia, então eu sou absolutamente favorável à liberdade religiosa, mas quando a religião se torna um moralismo coletivo obrigatório, eu não consigo mais, um pouco como a Patrícia Bíblia disse, eu não consigo mais. Aí eu vejo a diferença. É uma moralidade eu ficar dizendo assim, é possível dizer que a mortalidade materna, uma das a quarta causa é o aborto, a mortalidade, etc. É uma saúde pública. Há não sei quantas pesquisas, das quais inclusive algumas eu participei, sobre a questão do olhar sobre o aborto, do auto-olhar, do olhar do outro, que me dizem que isso é uma saúde pública. Eu estou regulando, eu estou dizendo que é saúde pública. Mas eu acho que eu estou deixando em aberto que não é preciso que todos façam aborto, pelo contrário, quanto menos melhor. Ou seja, a liberdade individual e a liberdade religiosa e o debate na sociedade. Então eu acho que desse ponto de vista, eu posso falar como uma ética de autonomia, de liberdade, que não está, para mim, contrária à ética antropológica. Ela não está contrária, porque ela admite a pluralidade, admite a diversidade, pelo menos do meu ponto de vista. Então eu jamais vou ser coletivizante. Então a minha fala me parece que eu tenho que trabalhar com isso. Evidente que se nós olharmos qual é o princípio da própria antropologia, tem um princípio também de direito. Não é só o feminismo na discussão de antropologia e feminismo, que o feminismo está do lado político, a antropologia está do lugar neutro. Nem sequer é ortodoxo, professor Heraldo. Eu acho que tem a ortodoxia da antropologia, ela também releva um princípio que antes era um princípio quase que não foi, o princípio da diversidade, o respeito à diversidade. O respeito à diversidade é um princípio. A história da antropologia primeiro se diz que ela foi colonialista. Aí se diz, não, mas ela praticamente está aqui fazendo falar os grupos outros, portanto, dando visibilidade a respeito à diversidade cultural. Então isso é um princípio. Agora, se eu for olhar do modo pelo qual hoje se inscreve o direito à diversidade, não na antropologia, mas o direito à diversidade nas organizações internacionais, é um direito à diversidade tal qual o direito à igualdade entre gêneros. E às vezes eles podem estar absolutamente contrários. Então, nesse momento, nós temos dizendo que os nossos princípios políticos, por exemplo, se eu trabalho com educação indígena, eu trabalho com educação indígena, eu faço pesquisas, eu não faço isso, eu estou falando a uma pessoa, faço pesquisas sobre populações indígenas e monto um curso para professores indígenas, o ensino para lideranças indígenas dentro da universidade. Nós também estamos elaborando um princípio do respeito à diversidade, dos lugares diferentes das populações indígenas. Não estamos dizendo que todo mundo tem que vir para a universidade, todo mundo tem que sentar nesse curso, você pode não ter relação com a sociedade brasileira, então você tem uma diversidade, mas você tem uma forma de intervenção também. Então eu acho que aquilo que eu posso dizer das dificuldades dos vários chapéus que você tem de feminismo e antropologia, você tem em quase todas as áreas dentro da antropologia. É muito difícil você não ter essa pergunta ética que você faz entre como você coloca, em função de uma tradição da disciplina, que tem um princípio também de respeito à diversidade. Nós pensamos na antropologia brasileira, esse respeito à diversidade é fortíssimo, e não é meramente uma metodologia, ela é
eu vejo que é possível você dizer que eu, tendo um princípio para pensar gênero, que coloca em jogo algumas categorias, não retira a categoria da família, mas modifica muito o modo pelo qual olha a família. Então, nesse sentido, eu posso, modifica também o olhar pelo qual eu vejo a diversidade cultural. Então, eu participei, por exemplo, das etnografias. Etnografias, eu acho que você falou bem, eu acho que duas coisas. Em grande parte, pesquisas que eu fiz dentro de maternidade, dentro de pronto-socorro, são etnografias, porque eu fiz enquanto pesquisa, não era intervenção nem nada, era só pesquisa, mas não eram etnografias longas. Eu fiz etnografias longas sobre família, sobre violência. Nos hospitais, você nem pode fazer um tamanho longo, você faz constante, então são aproximações etnográficas. Eu acho que o que é interessante perceber é que a palavra etnografia está sendo usada dentro da... especial, é interessante, ela é retomada e ressignificada pela área interdisciplinar, especialmente pela área da saúde coletiva. Eu acho interessante que a primeira vez que eu participei de uma comissão de ética em saúde, não foi no departamento de saúde coletiva, não, foi no departamento de medicina. Naquele tempo, a etnografia não entrava, ninguém pedia kit etnográfico, isso era um escândalo. Eu me lembro que, primeira reunião, eu falei assim, gente, se eu tiver que fazer um protocolo de pesquisa, que eu tenho que saber qual a pergunta que eu faço e a resposta que eu posso obter, e ter todos os caminhos previstos, eu não tenho o contato do diálogo para fazer antropologia. Aí eu falei, vocês têm ideia, fiquei brincando assim, eles me olharam, vocês terminaram nesse momento para pensar a questão da saúde, pelo menos, não digo em toda a área de psicologia, mas eu pensei a mais forte, que é a psicanálise, né? Em que você entra no escuro sem saber onde vai, a pergunta vai saindo, não tem um percurso definido, você como analisando não sabe o que te vão perguntar, como analista também não sabe o que você vai falar, você tem toda uma questão teórica que te coloca antecipadamente, assim como os antropólogos têm, mas eles não podem dizer o que vai ocorrer, porque está aberto ao diálogo. Se não tivesse, não seria nem psicanálise, nem antropologia e nem muita psicologia. Eu falei, vocês têm ideia disso? Foi complicado, mas eles levaram um susto, afinal de contas me chamaram, mas ouviram o que não queriam, não sei. Bom, mas enfim, aí vem a questão dos métodos quantitativos. Você quer falar de saúde, o que é saúde? Qualquer coisa que dissesse que não tivesse uma substância quantitativa comprovada e verificada, não valia para a questão da saúde coletiva, nem para a medicina, era zero, não valia. Então, a etnografia entrou depois que se aceitou os métodos qualitativos, e nem de todas as comissões éticas aceitam. E quando aceitam, o método qualitativo, desconfiado. A etnografia, eu acho que deu assim, a etnografia deu assim, olha, que não é a palavra da lei, material, né, que a gente faz, tem uma substância aqui que a gente pode comprovar o que nós estamos dizendo. Então, passou a etnografia, mas a etnografia é o que foi dito. Nessas partes, ela é quase um kit de etnografia, rapidamente. E qualquer ciência pode fazer etnografia. Eu já vi gente dizer assim, bom, não precisa mais da antropologia, você tem razão, porque todo mundo faz etnografia. Porque, na verdade, é um estudo de caso, você anota, faz um caderninho de campo rápido, acabou. E você tem um kit etnográfico. Então, esse é o método pelo qual foi incorporado os métodos qualitativos, mas com uma absoluta redução, com certeza. Isso aí eu acho que tem um problema absolutamente sério. Acho que algumas perguntas sobre o que foi feito do... eu esqueci, o nosso antropólogo de Roraima, Marcos, sobre o conceito de saúde. Realmente, o conceito de alma mater é perfeito. A saúde, se você tem um bem-estar, perfeito. Agora, quem vai dizer que tem um bem-estar perfeito? Não é? Ou seja, e o que é o bem-estar? Antropologicamente, eu acho que a gente tem que relativizar isso. Quer dizer, eu pergunto qual é o lugar da saúde em determinado contexto. Do que se fala sobre saúde, mas na verdade, às vezes não é o termo saúde que você encontra. Você tem, então, fazer uma pergunta
sobre esse lugar, né, saúde e doença, essa dicotomia, que é uma dicotomia problemática, mas ela é um ponto de partida para você, talvez, diluir as fronteiras, ver como elas são diluídas, mas algo se fala sobre mal-estar e bem-estar, e por aí a gente pode pensar. Eu acho que a gente não vai chegar a um conceito único de saúde na antropologia. Agora, do campo, eu acho que tem uma discussão muito importante dentro da antropologia, que o Heraldo fala, que é uma antropologia que não, da saúde, que não está pensando tanto as políticas públicas. Eu acho que isso que ele está dizendo quando ele quer falar que é pensando basicamente a diversidade cultural sobre a questão médica e a questão de saúde e a questão de doença. Então isso eu acho absolutamente importante, e eu acho que quando a gente pensa políticas públicas, que é um tema posto pela sociedade mais do que pela tradição da antropologia, é fundamental unir as duas coisas. Você não pode você fazer isso e refazer, porque aí você está sem pensar a questão da diversidade cultural, o que eu acho impossível que a gente possa trabalhar sem esse conceito, que é relevante, mas que eu acho que pode ser combinado com uma certa desestabilização de um monolítico da cultura, porque as vivências de homens, mulheres, velhos, coisas, são bastante variadas, e mesmo compartilhando de um mesmo domínio cultural, estes lugares, essas posições sociais nem sempre são as mesmas. Então eu acho que isso que é a relação entre antropologia, feminismo e outras formas, né, por um lado militância, mas não é, por outro lado produção de novas perspectivas de aproximações que a gente realmente pode. Então eu acho que você tem um lugar de militância, mas você tem um lugar também de reflexão acadêmica, que a militância não basta, mas ela não impede. Agora, professora Letícia, no fim, a professora Mimi vai querer só falar brevemente. Eu sinceramente não sei nem por onde começar. Tipo assim, ai se eu te pego, querendo achar o bote. Eu vou começar então pela interrogação da Mônica, sobre a questão de cultura popular e políticas públicas, né? De fato, eu tive até uma aluna que me procurou querendo trabalhar um pouco, ela já tinha trabalhado a dimensão mais econômica da cultura popular, por conta do boom das manifestações populares no Nordeste, relacionado com a identidade, conjunto de festas de políticas públicas da cultura, enfim, a cultura como comércio, como negócio e assim por diante. Então, de fato, a cultura popular, enquanto um elemento de cidadania, mas que é, ao mesmo tempo, uma forma de profissionalização dos jovens das periferias, como um elemento de enfrentamento das desigualdades, é um fato. Agora, eu não tenho tanto pensado nesse aspecto dessa relação enquanto não problematizando as desigualdades, porque de certa maneira eu já penso essas políticas públicas da cultura, como é que elas próprias reproduzem as desigualdades de gênero no seu modo de fazer os financiamentos, né? Que, por exemplo, alguns folguedos, quando você vai para as discussões que se pensa mais democrática, que reúne um conjunto de lideranças, que são os mestres, os presidentes das associações, enfim, para deliberar sobre a distribuição dos recursos. Então, se tem mulheres em lugares inadequados, isso é um parâmetro de medir a tradição, e a tradição é sempre um elemento que como é que eu digo, que faz parte da argumentação para se conseguir recursos. Então, isso, assim, é uma coisa que já vem entranhada. Agora, obviamente que as próprias políticas públicas, em alguma medida, com relação especificamente à atuação das mulheres, é muito problemática. Deixa eu pensar uma questão aqui. O maracatu, tem um maracatu aqui que tem uma mestra. A mestra é a mestra do batuque. Ela é a única mulher nessa posição.
E ela é posta em suspeição porque dizem que ela é mulher de um outro mestre, e na verdade é um mestre que eles montaram esse outro maracatu, tendo ela como mestra, como uma maneira de conseguir recursos. Mais ou menos como aquela história da mulher viúva do político, que vai entrar na política como uma herança, né? Esquecendo que os homens entram na política como uma herança também, né? Os mestres vão formar os seus filhos para serem mestres e vão substituí-los. Isso não chama a atenção, isso para tirar a legitimidade do grupo, pelo contrário, né? Dá mais legitimidade ao grupo. Agora, se é uma mulher num lugar que é considerado deslocado, imediatamente isso é elemento para questionar se o grupo tem direito ou não a recursos. Eu acho que o que a colega levantou sobre essa questão da ética é muito importante, talvez até me ajude a... É uma inquietação em relação a isso que eu não sei nem como explicar, é uma questão talvez na estrutura profunda de sentimentos, entendeu? Psicanalítica. Eu espero que meu filho seja um psiquiatra, que aí vai durar a família toda, e eu inclusive. Mas enfim, é uma coisa que todas as vezes que eu vou para essas pesquisas e que eu volto nessa mesma... Primeiro eu me sinto inventando a roda, porque toda vez eu tenho o mesmo resultado. Praticamente um resultado muito semelhante. Não é que as mulheres não tenham deslocado os espaços, poderes, papéis, deslocou pra caramba. Mas tem um trem de uma essência de um feminino dos infernos que vem aí, que a gente não pode ir efetivamente para todos os lugares. As meninas boas continuam indo para os céus. As más vão a todos os lugares, mas vão se enferrar, entendeu? Do ponto de vista da sua trajetória pessoal, enquanto o ônus emocional que elas terão para ocupar determinados lugares. Como eu não gosto de dor e de sofrimento, eu prefiro a alegria. Eu gosto muito do Jorge Malta quando ele diz tristezas, não, belezas são coisas acesas por dentro. Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Como eu acho que isso causa muito sofrimento, e eu acredito na autonomia e na liberdade, e acho que a Margaret Mead já deixou o mote para a gente lá no final do Sexo e Temperamento, que quanto maiores fossem as possibilidades de personalidade que a sociedade oferece, mais ajustamento a gente teria. Obviamente, minha gente, pelo amor de Deus, não estou a favor de ajustamento nenhum. Mas, assim, é um pouco isso. E eu acho que a gente não chegou nesse ponto, por mais que a gente se professe uma sociedade extremamente democrática, plural, diversa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Concordo com Mônica que o politicamente correto tem lá os seus grandes problemas, né? Mas, por outro lado, eu acho que tem algumas armadilhas que a gente parece que não consegue se desvencilhar. Pelo menos essa é a minha angústia pessoal e que me dá ânsias. Né? Me dá ânsias de ver, por exemplo, as meninas que estavam na física, que foram as mulheres que eu entrevistei durante o mestrado, sempre se referirem à sua escolha profissional como sendo um dom pessoal, particular, quase que divino, pela matemática, enquanto nenhum menino fez referência a isso por ter escolhido física. E de que elas só escolheram física porque tiveram professores no segundo grau incentivando que elas fizessem isso. Para mim isso é triste, é doloroso. E eu acho que isso, o efeito das políticas públicas que a gente produz para enfrentar as desigualdades de gênero só vão ter efetividade quando conseguirem ir fazer abalar em alguma medida esses valores que constituem essa nossa sociedade e que constituem os sujeitos, indivíduos, pessoas, o que quer que a gente denomine esses seres particulares que nós somos, com mais possibilidade de liberdade de atuação no mundo. Eu acho que no final das contas a gente continua apostando numa essência de ser homem e ser mulher, que tem redundado, infelizmente, numa reprodução profunda de uma desigualdade na distribuição do prestígio, da riqueza e do poder. O poder, o prestígio e a riqueza que se explodam. Eu estou afim disso, eu estou afim de ficar mais tranquila, não correr tanto, não me despreocupar, assim, ir para Calhetas. Ai, que saudade. Mas, enfim, não é? Eu quero reabilitar o comunismo, eu acho que é bom, isso é uma coisa muito boa. Acho que o feminismo foi reabilitado até certo ponto, mas não sei até que ponto a gente conseguiu fazer com que esse feminino e masculino essencial
que nos assombra enquanto um grande fantasma foi de fato dissolvido. E não sei se nossas pesquisas conseguiram encontrar aonde é que a gente pode desmanchar esse nó. É essa talvez a minha inquietação, ou talvez nem seja a lá Caetano, aproveitando que a gente é conterrâneo, né? Pode ser, pode não ser. Detesto os pós-modernos, mas acabou que no final das contas eu estou declarando que não sei de muita coisa. Eu não sei sim, e que, pronto, agora só para encerrar, que não tem problema, já acabou os 5 minutos. Ai, sério, agora, eu mesma. Porque isso, porque a minha pesquisa, né, nesse sentido, inspirada por essa militância anterior que me moveu para a antropologia, que fez com que ela se tornasse menos esotérica para mim, sempre foi pautada pela ideia de mudança. Agora, para mim isso é confortável, eu estou no horizonte do Ocidente, eu nunca saí para nenhuma outra cultura que tivesse realmente movida por outros valores. E eu considero que os pobres, apesar dos folcloristas terem feito de um tudo para eles serem os nossos selvagens, fazem parte da nossa sociedade numa posição de classe subalterna, né, profundamente desigual, e que eu sou contra, e que eu acho que eles não estão na universidade não é porque não querem, é porque não podem. Né? Bem sou eu, né? Mas aí, quem sou eu para dizer qualquer coisa? São elas. Bom, gente, só a professora Leni que quer fazer um agradecimento para a gente encerrar a mesa, tá certo? Bom, eu pedi a Marion um segundo, não sei se mais que isso, porque eu me esqueci na premência de me ater lá no limite do tempo, de fazer um agradecimento não por uma obrigação moral, nem por uma questão formal, né, ao Peor Scott por ter me convidado para esse evento, para essa mesa. Mas eu quero mesmo agradecer, muito sinceramente, porque já queria ter agradecido desde ontem, mas hoje eu quero agradecer muito mais, depois de ter assistido o que eu já assisti até aqui e escutado, que de repente cada um que vai falando, eu tenho vontade de, tipo, vamos continuar essa conversa. Então, muito bom poder estar aqui. Enfim, obrigada. Bom, então eu quero agradecer a compreensão de todos. Eu fiz o papel aqui da reguladora do tempo, mas eu acho que a gente conseguiu ter uma mesa onde a gente pôde ter um diálogo mais efetivo com todos, e isso eu acho que é o mais interessante.